E eu queria convidar você a tentar reprisar aqui a série de mensagens que estamos pregando nesse tempo, início de ano. A nossa proposta é de começarmos um ano com orações que farão diferença em 2024. Tem sido muito bom a gente perceber que muita gente já está fazendo essas orações, viu? Muito bonito de ver a reação que a igreja vem tendo, as mensagens têm alegrado o nosso coração. Orações que farão diferença em 2024. Se você perdeu algumas dessas mensagens, elas estão gravadas no nosso canal no YouTube, você pode reassistir. Domingo passado, eu tive tantos pedidos da oração de domingo passado, que eu acabei perdendo a conta. Mais de 20 pessoas pediram aquela oração do final do culto. Aí eu acabei mandando todos os esboços que eu tinha guardado lá, da primeira mensagem até a mensagem de domingo passado, a oração de libertação. Então, por isso que está nos grupos. Se você pediu a minha mensagem e não está em nenhum dos grupos, fale comigo, porque eu vou, então, mandar direto para você. Mas como foram muitos os pedidos, eu resolvi colocar direto nos grupos, para que as pessoas pudessem ter ali aquela oração que nós fizemos no final do culto, domingo passado à noite. Hoje nós vamos falar sobre a oração de submissão. Tem gente que tem dificuldade em ser submisso. Submisso significa estar embaixo de uma missão, submissão, embaixo de uma missão. Todos nós estamos embaixo de missão. Logo, todos nós precisamos ser submissos. Em todo lugar, nós somos submissos. Então, hoje vamos falar sobre isso, mas só para reprisar, nós estamos falando de orações que farão diferença em 2024. A primeira oração que nós abordamos foi a oração de confissão, porque ela gera arrependimento, traz cura para o coração, ela produz novas expectativas e nos aproxima de Deus. Quando a gente confessa nossos pecados a Deus, há uma conexão a partir da confissão que produz tudo isso em nós. A segunda mensagem foi a oração de salvação, e ela é precedida por um senso de urgência. Quem precisa ser salvo, quem precisa ser transformado, tem que ser logo, não pode demorar. Por isso, quando a gente vai no pronto-socorro, a gente espera, a gente não gosta, a gente reclama de todo pronto-socorro. E hoje eles criaram uma forma de diminuir. Você chega, você então vai tirar ali os sinais vitais, aí você diz, não, já fui atendido. Se você tiver para morrer, nos sinais vitais, ele já pega você, já encaminha para a UTI. Então, quando você estiver ali esperando 1 hora, 2 horas, no pronto-socorro, mesmo sendo um centro de urgência, o seu caso já não é mais um caso tão de vida e morte assim. Pode até ser, é raro os casos que isso acontece e não dão o pronto atendimento. Mas quando a gente precisa de salvação, isso é precedido por um senso de urgência, é movido por uma perseverança. Quem precisa ser salvo insiste, não perde tempo. E essa oração de salvação, ela é feita com humildade. Eu não tenho como dar ordem, eu tenho como pedir humildemente ao Senhor, e ela vai demonstrar qual é a nossa real necessidade. Agora, a gente falou domingo passado à noite sobre a oração de libertação, e a oração de libertação requer um levantamento cuidadoso das áreas aprisionadas. E foi muito legal essa semana, eu atendi mais de 10 pessoas por causa desse tema. Mais de 10 pessoas fazendo levantamento de áreas aprisionadas pelo inimigo de nossas almas. A oração de libertação requer que a gente rejeite as mentiras de Satanás, mentiras que dominam nossa mente, nossa maneira de pensar. Você nunca vai ser ninguém,
você não é capaz, você é feio, isso ou aquilo outro. São mentiras de Satanás, acusadoras. A oração de libertação expressa um desejo autêntico pelo livramento. Quem estava na classe lá em cima viu hoje um testemunho de uma pessoa que se libertou de algo aparentemente positivo. O comportamento do pai daquela pessoa não era algo negativo, só que a maneira de impor aquilo foi opressora, foi violenta. E a pessoa compartilhou conosco lá, e esse desejo autêntico de se livrar, e ela disse para nós lá, me senti livre depois que eu me libertei disso. A oração de libertação requer uma confiança inabalável no poder de Deus, porque é Deus quem liberta, não é o ser humano. Quando você vê alguém dizendo que ele é o libertador, cuidado com ele, né? Porque é Deus que liberta. Então, algumas técnicas que não são de Deus não liberta ninguém, tá? Agora, hoje vamos falar sobre submissão. E tem gente que tem dificuldade em ser submisso. Geralmente, quem tem dificuldade em ser submisso tem algum problema com autoridade. Algum problema geralmente adquirido muitas vezes em casa, com uma autoridade excessiva do pai ou da mãe, dominadora do pai e da mãe, ou ausência de autoridade dentro de casa. Eu conheço gente que tem problema com submissão porque nunca aprendeu a ser submisso dentro de casa. Homens que não sabem ser submissos, esses homens são rebeldes. E quem me conhece há muito tempo sabe que eu tenho uma dificuldade com gente rebelde. Alguns pecados eu ajudo pacientemente, mas a rebeldia, eu me lembro que aqui na nossa igreja a gente já excluiu gente, mas a motivação da exclusão é rebeldia. Pecado, todo mundo peca, então a gente às vezes tira de foco, deixa o indivíduo aí sentado e trata direitinho, mas a rebeldia, porque a rebeldia vincula a gente com Satanás, o príncipe rebelde. Então, uma pessoa rebelde que não é submissa, que não sabe ouvir, que não tem discernimento para aplicar e aprender, está vinculado com o capiroto. Cuidado com ele, né? Então, o rebelde tem a ver com o príncipe da rebeldia, Satanás. Então, a oração de submissão, ela precisa ser uma realidade em nossa vida. E para a gente falar de oração de submissão, a gente precisa ler o maior exemplo de submissão da história humana. Alguém sabe qual é o maior exemplo de submissão da história humana? Jesus. A pessoa mais submissa é a que tem o domínio da história. Jesus, a Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada foi feito se não foi por intermédio dele. E disse Deus, haja luz e houve luz. O verbo falou e aconteceu. Então a gente vai perceber que ele é o fundador do universo. Se tem alguém que não precisava se submeter, era ele, porque ele é o criador de todas as coisas. No entanto, ele traz para nós o maior exemplo de uma oração de submissão. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 26. Estarei lendo a partir do versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus também ora. Obrigado. Jesus também estava sem retorno aqui e eu estava gritando. Quando vocês me viram gritando assim, tem alguma coisa errada. Agora chegou aí, obrigado. Jesus também ora. Bonito as pessoas me ajudando.
Eu olhei para ela. Jesus também ora. Jesus também se entristece. Jesus também se angustia. Quando você estiver triste, angustiado, Jesus também viveu isso. E Ele, como eu falei, é o Todo-Poderoso. E se Ele, que é o Todo-Poderoso, passou por esses sentimentos, você também pode passar. Se Ele e o Pai são um e Ele orou ao Pai, por que você não ora? Então, angustiou-se, entristeceu-se, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele está compartilhando isso com os outros. A gente, quando está triste, a gente quer mostrar que está feliz, não é assim? Alguém vem na igreja aqui para demonstrar que está triste? A gente, quando está muito triste, não quer nem vir aqui, porque o pessoal vai perceber que eu já não estou bem. Jesus compartilhou sua tristeza com os seus amigos, com os seus discípulos. Compartilhou: minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui e vigiem comigo. A importância de ter alguém junto. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai. Aqui entra a oração de submissão. Presta atenção. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que tem hoje alguns pregadores ensinando para a gente da ordem de Deus. Eu determino, eu decreto, eu ordeno. Percebe que o exemplo da oração de Jesus é diferente? Se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero. Alguns pregadores instruem você a dizer como é que você quer. Tem um autor que já foi pastor da maior igreja evangélica do mundo, que escreveu um livro que você não recebe as orações porque você não sabe orar. Você tem que dizer para Deus como é que você quer. E ele conta uma história ali: uma mulher que queria casar, pediu a Deus um marido. E Deus não deu o marido para ela, porque Deus não sabia que tipo de marido ela queria. Então ela tinha que descrever o marido. Eu quero um marido alto, branco, meio calvo. Meio calvo, não inteiramente calvo. Você já teve cabelo? Então tá bom. Eu não estava falando dele, mas ele se entregou, você viu? Mas ele sabia que eu estava falando dele, estava brincando mesmo, ele não é bobo não. Então a Raquel pediu a Deus um marido alto, branco, com cabelo. Não pediu moreno. Você pediu moreno? E Deus desobedeceu. Ela não leu o livro. Não leu o livro. Mas o livro é bem assim, o camarada é bem específico no livro, ele diz bem claro. Aí eu pregando na igreja, a mulher veio falar comigo: pastor, eu preciso, a minha oração nunca é respondida. Que tipo? Fecha os olhos e imagine o seu marido. Aí ela imaginou o marido. Como é que você vê o marido? E ele escrevendo, está lá no livro, a quarta dimensão é o nome do livro. Não, é um homem alto assim, e tal. Bom, é esse homem? Agora vamos pedir a Deus. Pediu a Deus de manhã, à noite o homem chegou. Está lá no livro a quarta dimensão. De um autor que eu não vou dizer, que nós estamos sendo transmitidos, né? A ética não me permite, mas já dei até o nome do livro. Aí ele conta nesse mesmo livro, alguém queria uma bicicleta, mas Deus não respondia, porque ele não sabia dizer a cor da bicicleta. E o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para responder uma oração, não tem poder para saber o que é melhor para as pessoas. E quando a Raquel pediu o moreno, Deus deu o branco. Porque para você, Raquel, fica melhor um branquinho.
Entendeu? Se juntasse um moreninho, ia ser complicado. Não existiria o Jonatas, não existiria a Rebeca, do jeito que eles são. Jesus nos ensina aqui que seja feita a sua vontade. Contudo, não seja como eu quero. Jesus, o Filho de Deus, queria algo diferente, aparentemente diferente do que Deus queria, porque ele estava passando por uma realidade e estava vivendo outra. Deus, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, me liberta dessa angústia, desta aflição. Todavia, não seja feita como eu quero. Não seja feito como eu quero. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar, e ele continua na oração de submissão: meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras: afasta de mim esse sofrimento, todavia seja feita a tua vontade, que não seja exatamente como eu quero, mas como o Senhor quer. Que o Senhor cumpra em mim o propósito do Senhor. O que podemos aprender a partir da oração de submissão feita por Jesus no Getsêmani? A oração de submissão evidencia a disposição de obedecer. Quem faz a oração de submissão está disposto a obedecer. Quando ele diz: afasta de mim este cálice, se possível, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jesus está entregando nas mãos de Deus sua vida, entregando nas mãos de Deus suas escolhas, suas decisões. Ele escolheu fazer a vontade de Deus. Eu quero tanto em 2024 mudar de emprego. Eu quero tanto uma promoção em 2024. Eu quero tanto passar em um concurso. Eu quero tanto conseguir uma coisa ou outra. Quem é solteiro, um casamento, etc. Etc não, só casamento. É precedido de namoro. E a gente às vezes coloca essas coisas, a gente quer tanto isso, mas será que Deus quer isso para a gente? O que é que Deus quer para nós? O que Deus espera de nós? Será que nossos pensamentos estão dentro daquilo que vai convergir para a direção de Deus? Interessante que Jesus vai ser entregue daqui a pouco, depois dessa oração, ele vai ser entregue para os malfeitores. Ele vai ser caluniado, agredido. Ele vai ser machucado. Foi isso que ele pediu? Não. Mas quando Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado, Jesus, pela sua misericórdia, entendendo que aquilo que estava sendo vivido ali era a vontade de Deus, ele pega a orelha, cola de novo na cabeça do sujeito, repreende a Pedro. E a gente, às vezes, tem dificuldade de entender o que é que Deus tem para nós. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: a vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta
presente era perversa segundo a vontade de Deus e Pai. Ele se entregou, mas ele queria se entregar? Não, ele orou para passar. Ele orou para Deus aliviar. Como Deus não aliviou, ele se entregou. A oração de submissão é aquela que a gente expressa diante de Deus o que nós estamos sentindo, vivendo. É aquela que a gente até diz para Deus o que a gente gostaria, mas é aquela que a gente aceita a determinação e a vontade de Deus. E obedecer é tão nobre como comandar. Tem gente que quer mandar, tem gente que quer comandar. E geralmente quem quer mandar se acha superior, se acha qualificado. Então quem manda se sente nobre, poderoso, mas obedecer é tão nobre como comandar. Quem não sabe obedecer, não sabe comandar. Quem não sabe ser liderado, não sabe liderar. Tem gente que gostaria de ser líder, mas não sabe ser liderado. Tem gente que gostaria de ser líder no trabalho, ser o chefe, mas não sabe ser chefiado. Como é que você quer ser líder se você não sabe ser liderado? E nós temos cadeias de liderança. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos cadeias de liderança. Entre uma pessoa que prepara o café da manhã e serve para a gente aqui, até o líder maior, tem pelo menos 3 ou 4 níveis de liderança. Interessante isso, né? Quem toca aqui louvor, entre alguém que toca louvor e o líder maior, tem 3 níveis de liderança. Agora, quem não sabe ser liderado, não vai ser líder nunca. Porque nós não vamos deixar essa pessoa em uma função de líder se ele é opressor, se ele é briguento, se as coisas têm que ser do jeito dele, se ele não tem paciência, se ele não sabe motivar pessoas. Então é tão nobre obedecer como liderar. Então, hoje eu sou líder aqui, amanhã eu sou liderado ali. Semana passada eu fui liderado na EBD, uma aula maravilhosa pela Rosana, ela era líder. E eu sou o pastor da igreja, mas fui liderado por ela. Né? Se eu sentar nessa classe aqui, o pastor Antônio é o líder, eu sou liderado por ele. Então, tem horas que eu sou liderado, tem horas que eu sou líder. Então, a oração de submissão, ela vai requerer de nós uma disposição de obedecer. Segundo lugar, a oração de submissão gera uma intensidade contínua, não é oscilante. O texto diz que deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo a mesma coisa. Há uma intensidade continuada. Não foi uma vez só falado e não se fala mais. Às vezes eu pego crente imaturo na fé cristã, e ele já chegou para mim e disse assim: pastor, eu já orei sobre isso. Eu falei, não está orando, não. Deus não é esquecido. Só falo com Deus uma vez. Então, Deus já está no caderno dele, quando Ele quiser, Ele vai fazer. Eu falei, mas Deus gosta quando a gente repete a oração. Jesus deu exemplo aqui, que Ele orou 3 vezes, falando a mesma coisa. Depois Ele contou aquela história daquela mulher que ficou atrás do juiz iníquo, o tempo todo dizendo, julga minha causa, enchendo a paciência. E depois Ele disse assim, Deus gosta de ouvir as nossas orações, ainda que as nossas orações sejam repetidas. Eu sempre oro a Deus, pelo menos umas 10 vezes por dia, pedindo misericórdia de Deus. Às vezes eu estou do nada, Deus, tem misericórdia de mim. Aí se alguém estiver ouvindo, por quê? Eu falei, pois é, por quê? Porque eu sou pecador, eu preciso da misericórdia de Deus.
Então a gente às vezes não gasta tempo nessa intensidade continuada. O texto é muito claro em afirmar que Jesus fez a mesma oração 3 vezes. Isso significa que a oração de submissão gera uma intensidade contínua, perseverante, obstinada, persistente, constante. Quanto mais submissão, mais intensidade contínua na oração. Quanto mais submisso o indivíduo é, mais ele vai pedir a Deus que mortifique sua vontade para que a vontade de Deus se estabeleça. Nós estamos diante de um ano que se começa diante de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e queremos obter resultados diferentes. A gente tem que dar espaço para Deus falar com a gente. A gente tem que dar espaço para que Deus revele sua vontade para nós. Quanto mais disposição de obedecer à vontade de Deus, de aceitar a vontade de Deus, mais eu vou orar dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, que alguns rezam o Pai Nosso. Eu fico olhando quem reza o terço, por exemplo. Né? O terço tem algumas Ave-Marias e alguns Pai Nossos. Alguém lembra quantos Pai Nossos tem no terço? Ninguém lembra? Dá um Google aí rapidinho para me ajudar. Quantos Pai Nossos tem no terço? Não, só um não. É Ave Maria e Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Não é isso? Ave Maria e Santa Maria e Pai Nosso está lá. Que é repetida no rosário. No rosário. Isso. Eu tinha a impressão que tinha mais Pai Nosso lá dentro, vê? Ninguém deu Google. 7. Alguém já deu um Google ali, viu? São 7 Pai Nossos em um terço, não é isso? Em um terço, 7 Pai Nossos. E naquele negócio ali, naquele Pai Nosso, naquela exposição, quem fala 7 vezes: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. É uma oração insistente de que a vontade de Deus seja feita. Desistimos de orar porque desistimos de ser submisso a Deus. Não oro mais sobre isso é porque eu não quero mais fazer a vontade de Deus. Eu quero que a minha vontade se estabeleça. Quando eu deixo de orar, é porque eu não quero mais obedecer. Uma vez alguém me chamou aqui, não chamou aqui não, mas me chamou em um parque, fora daqui. Queria conversar comigo, e eu fui num parque conversar com essa pessoa. A pessoa foi muito clara: pastor, eu não tenho ido mais na igreja porque eu não quero fazer o que a Bíblia manda que faça. Achei aquilo interessante. Primeiro, a honestidade do camarada. O cara queria tanto se separar da esposa que ele deixou de vir na igreja, porque se ele continuasse vindo na igreja, a palavra de Deus vai dizer que ele tem que perdoar a esposa, pedir perdão à esposa e consertar o casamento. E não quis nem conversar com o senhor na igreja, porque quando eu chego naquele lugar eu tenho que amar minha esposa, e eu não quero mais amar minha esposa. E falei: você quer conversar comigo? Você sabe o que eu vou dizer diferente? Mas eu vim aqui para ver se você fala uma coisa, se você compreende o meu lado. Eu falei: eu compreendo o seu lado, rapaz. E não tem jeito, se a gente não perdoar, a gente não continua casado. O perdão é constante, né, pastor Valmoci? Irmãzita, esse amor de pessoa, o senhor teve que perdoar ela alguma vez? Todo dia. Olha aí, todo dia. E a irmãzita, perdoa o pastor Valmoci alguma vez? Sempre, não é todo dia não, é sempre. Então aí, casados há 50 anos, sei lá. Ou seja, casamento é isso, é perdão constante. Mas quando eu não quero mais orar,
eu não vou perdoar, eu vou buscar fazer a minha vontade, encher meu coração, sonhar com aquilo outro. Desistimos de orar quando desistimos de ser submissos a Deus. Além de toda a angústia que tomava conta do coração de Jesus, o evangelista Lucas declara que há aqui nessa oração uma persistência dupla. Ele orou não apenas 3 vezes, mas de forma intensa. A mesma narrativa dessa oração de submissão em Lucas 22, 44, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Esse ainda mais intensamente, isso nos ensina que a gente precisa aprender a orar mais. A oração de submissão revela as nossas dores mais profundas. Quando a gente está sofrendo intensamente, é porque há dentro de nós uma vontade diferente do que está vivendo, do que está acontecendo. Quando eu vou orar pedindo submissão a Deus, é para que Deus dobre minha mente, meu coração, meu ímpeto, para que eu possa obedecer. Eu me lembro que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que retirasse o espinho na carne. Por quê? E aí, Deus responde: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Você está se batendo contra aquilo que é errado, camarada. Se renda, se entrega, seja submisso, deixe de ser esse ego inflamado. O mesmo episódio registrado no Evangelho de Lucas revela que a intensidade das dores mais profundas vividas por Jesus no Getsêmani é porque ele estava muito angustiado. Olha, Lucas 22 narra diferente. Pai, se queres, está aqui também, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, também está aqui, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo, aí muda coisa que Mateus não diz. Lucas diz: apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Interessante, será que o Filho de Deus na terra precisava de um help vindo do alto? Precisava. Eu preciso, você precisa, você em casa precisa que um anjo desça e te fortaleça. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gota de sangue que caía no chão. E aí, você tem que estudar biologia para entender que a angústia era tanta que há aqui um dilatar dos poros, e o sangue saía das veias e se transformava, sei lá em quê, só que tomou conta. Lucas registra isso, caía no chão. A submissão a Deus revela que nós somos de verdade, nós somos humanos, somos seres humanos. Quando somos submissos a Deus, nosso caráter vem à tona. Quando somos submissos a Deus, nossa personalidade se manifesta. Mostramos quem somos de verdade com nossas imperfeições, nossos defeitos, nossos pecados mais trágicos e as nossas dores mais profundas. Em momentos de angústia é que nós mostramos quem realmente nós somos. Às vezes no gabinete a gente tem que tratar uma questão, e às vezes a gente ouve ali, a gente fica constrangido de dar umas orientações diferentes. Aí alguém essa semana conversando comigo falou uma coisa, disse: isso aí mostra o seu caráter. Como assim, pastor? Falei: presta atenção no que você acabou de falar. Você acha que está correto o seu pensamento? É por isso que eu gosto de vir aqui, porque o Senhor fala algumas verdades. Falei: mas você tem que aprender essas verdades. Então, na hora da angústia, nós mostramos quem realmente nós somos. Uma vez um pastor me ligou lá do Rio de Janeiro. Gente, pastor é uma bênção, mas pastor é tão ciumento. Sabia que pastor é ciumento? Pastor não gosta de perder ovelha para ninguém.
Pastor, não gosta quando um cara vem e abre uma igreja na frente da minha igreja aqui, ó. Primeiro que a igreja não é minha, né? É de Jesus. Aí o cara vai, abre uma igreja na frente da minha igreja. Isso é de Deus? E o pior quando é batista. O cara veio e abriu uma igreja batista na frente da minha. Membro da ordem, a ordem dos pastores deixa isso muito bem claro, é quebra do código de ética. Eu não posso abrir uma igreja aqui perto. Se abrir uma igreja aqui perto, pode saber que o pastor está quebrando a ética. Há um limite, inclusive, no código de ética de 800 metros. 800 metros é meio quilômetro. Aí me liga esse pastor lá do Rio de Janeiro, Ilquias. E o cara era, na época, mais autoridade do que eu, porque ele era diretor executivo de uma grande organização, da qual eu faço parte. Batista, tá? Não tem nada de maçonaria, que eu não faço parte de nada disso. Só que o cara era alto nível, e eu era só membro da ordem dos pastores. Ele me liga, Ilquias, você tem um tempinho para mim? Eu falei, claro, queridos. Ilquias, eu estou tão angustiado, e eu queria dividir isso com alguém. Eu falei, fala, meu amigo. Aí ele contou, Ilquias, eu acho que tem alguma coisa errada com o meu coração, porque eu estou tão incomodado. Fulano abriu uma igreja aqui, do lado da minha. 150 metros. Isso me mexeu tanto comigo. Eu falei, Deus, por que mexeu tanto comigo assim? Será que eu estou inseguro? Será que eu estou com inveja? Será que eu estou com ciúme? Eu falei, alguém tem que me ajudar a entender o meu coração, porque eu estou muito angustiado. Eu falei, olha, o seu sentimento está correto, cara. O cara não tinha nada que abrir. Isso demonstra que ele tem uma crise ética. Ele é que está errado. Ele não tinha nada que abrir uma igreja na frente da sua. E isso foi no Rio de Janeiro. Estou falando isso porque aqui em Curitiba um fez a mesma coisa. Então o seu sentimento ele é justificado. Você tem dois caminhos. O caminho é entrar com a denúncia na ordem dos pastores para que ele seja ouvido pela comissão de ética. A segunda alternativa é perdoar ele e esquecer ele, deixa ele lá. Mas eu achei bonito da parte do camarada ligar para um colega, abrir o coração, colocar, o outro abriu a igreja lá, passou um ano, fechou. Porque é um negócio para aquele camarada. Então, vou abrir em outro lugar que dê mais resultado. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa entender que a submissão mais profunda faz com que venha à tona alguns sentimentos que revelam quem nós somos, e por isso é bom ter alguém para aferir se o sentimento que eu estou tendo é coerente ou é dor de cotovelo. Eu achei tão bonito quando alguém uma vez chegou para mim e disse, pastor, eu queria ajuda porque eu sou invejosa. Achei aquilo maravilhoso. Não o fato de ser invejosa, mas admitir que é invejosa. Admitir que precisa de ajuda. Eu queria que o Senhor me ajudasse porque eu sou muito ambicioso. Então, a oração de submissão revela quem nós somos de verdade. E Jesus se coloca diante de Deus, desnudando a sua alma e suplicando ao Senhor submissão. A oração de submissão produz intimidade com o Pai. Há uma expressão no Evangelho de Marcos que mostra o quanto a submissão de Jesus produziu uma intimidade com o Pai ainda maior. No mesmo episódio narrado agora por Marcos, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O termo Abba, Pai, significa meu paizinho, meu papai. Né? Tem uma música de Diante do Trono que ela canta, meu papai. Era essa comunicação, meu paizinho querido, eu tenho intimidade com esse papai. Eu estou com a Laurinha lá em casa e às vezes ela me pega assim, vovozinho, como é gostoso ouvir vovozinho. E ela alisa meu rosto cheio de barba. Você não fez a barba hoje não, né, vovô? Não. Vovozinho querido, me dá um beijo. Que coisa gostosa, gente.
É muito bom. Vovozinho, aí Deus está lá dirigindo o universo, vendo a angústia do seu filho, e o seu filho dizendo: afasta de mim essa angústia, papaizinho querido. Acho que todo pai vai dar para qualquer filho se vier com esse papaizinho querido. E é essa intimidade que Marcos revela, coisa que Lucas não revela, coisa que Mateus não revela. Ele denota intimidade, confiança, proximidade. Jesus não está orando em uma divindade distante, a uma divindade distante, indiferente, mas está orando ao seu papai do céu, seu paizinho. Jesus fala a Deus como uma criança fala, com confiança e firmeza. Eu sei que o Senhor pode, todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Se podemos chamar Deus de Pai, então tudo se torna suportável. Gente, penso eu que em uma angústia profunda não tem lugar mais seguro do que o coração do pai, da mãe, do coração daquele que te trouxe a vida. Eu brincava hoje com a Beth, quem conhecia primeiro, se ela conhecia o Atílio primeiro ou o Atílio conhecia primeiro a Beth. Aí toda mãe diz: eu conheci primeiro, né, pastor? Porque fui eu que dei alimento, fui eu que troquei a fralda, fui eu que fiz tudo isso. Falei: pois é, mas antes dele nascer, ele já sentia as batidas do seu coração, ele já ouvia a sua voz, ele já conhecia você por dentro. Aí eu dou uma confusão na cabeça de todo mundo. Por que criança, quando chora, quer o colo da mãe? E não é o colo do pai, percebe isso? A menos que seja uma mãe que não tenha natureza materna. Deus é o colo perfeito para nos acolher no momento de profunda angústia. A gente pode colocar diante de Deus na certeza de que Ele nos ouve. E a gente precisa confiar e descansar que Ele entende o nosso clamor. E você pode dizer: papaizinho querido, se possível, livra essa angústia, todavia seja feita a sua vontade. A submissão prepara você para cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. A submissão, ela é uma ferramenta, é uma qualificação que te capacita a viver os projetos de Deus. Eu não entendo o que eu estou vivendo nesse momento, mas sou submisso aqui. E lá na frente eu olho para trás e digo: tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte, por isso nós estamos aqui, temos vida eterna. Se Deus tivesse passado de Jesus aquele cálice, nós estávamos mortos, não teríamos comunhão com o Pai, não podíamos estar reunidos como família, como igreja, não podemos ter certeza de salvação se Jesus fosse poupado daquela angústia, se Jesus não fosse submisso ao Senhor. Nós não poderíamos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Só lá na frente que a gente vai entender que aquela angústia sofrida, mas com a presença do Pai, fez diferença. Eu quero convidar a equipe de louvor que venha para cá. Eu queria que você pudesse olhar para dentro do seu coração nesta manhã e avaliar qual a sua disposição de obedecer. Você é uma pessoa disposta a obedecer ou se rebelar? Você tem dificuldade em obedecer? Você tem tido uma intimidade com Deus intensa, verdadeira, contínua? Você tem liberdade de apresentar ao Senhor as dores mais profundas da sua alma, da sua angústia? Deus já conhece, Ele sabe. Mas ainda assim, Ele quer ouvir de você. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está passando, Ele conhece tudo.
Ele mandou um anjo socorrer Jesus, ele sabia tudo aquilo. Eu acho que a angústia do coração de Jesus angustiou o coração do Deus Todo-Poderoso, do Pai. Mas mesmo assim, ele acolheu as dores mais profundas de um coração que faz uma oração de submissão, porque há ali uma intimidade com o Pai. A minha oração para você nesta manhã é que você possa fazer tantas quantas orações de confissão, de submissão você precisa fazer, mesmo que seja repetitivo, mas que você experimente o consolo, o acolhimento, o abraço do Papai do céu. Ele está do seu lado. Vamos ficar em pé. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, apresentando ao Senhor as angústias mais profundas de nossas almas, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor conhece, o Senhor ainda assim escolhe nos ouvir. Obrigado porque o Senhor nos toma no colo. Obrigado porque o Senhor nos consola, nos conforta, nos estimula. Obrigado porque na hora da angústia o Senhor não está distante e a gente pode desfrutar dessa intimidade. O Senhor olha para nós com amor, ensina-nos a orar, a oração que o Senhor quer ouvir de nós neste ano de 2024. Com certeza a oração de submissão fará a diferença naquilo que nós vamos nos colocar em movimento nesse ano. Tudo que a gente vai percorrer, tudo que a gente vai perseguir, tudo que a gente vai querer, quando oramos pedindo submissão ao Senhor, a gente vai entender que a vontade do Senhor há de se cumprir em nossa vida. Por isso, Deus, ensina-nos a orar, a oração de submissão à Tua vontade e ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus.
seja o Senhor por isso. Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Que Deus abençoe.